reiniciar os nossos estudos sobre Lutero, né? Só vai acabar, na realidade, eu acho que na próxima semana termina aí o estudo sobre Lutero. Nós vimos na semana passada e Lutero começou a estudar a Bíblia, ele achou uma Bíblia acorrentada, né? Começou a estudar e foi se aprofundando, e à medida que ele ia se aprofundando, ele ia vendo que as coisas que ele estava descobrindo eram coisas que a igreja, que o sistema religioso ao qual ele pertencia, não ensinava, né? O sistema não ensinava. Ele foi descobrindo aquelas coisas, foi descobrindo de tal ordem que começou a querer modificar o sistema religioso romano. E aí, Paulão, tudo bom, querido? Foi querendo modificar o sistema. Ele nunca quis se rebelar contra a igreja, ele quis apenas consertar aquilo que estava errado. Por exemplo, a vida corrupta dos papas, né? A bebedeira dos cardeais, os padres que eram totalmente profanos. Quando ele foi a Roma, que ele viu isso, ele ficou totalmente perplexo do quadro que ele viu. E começando a estudar a Bíblia, ele viu que não se ensinava aquilo que ele queria, aquilo que ele praticava, ele não sabia de onde ensinava. Então, que ele começou a estudar, e como nós mostramos, ele, nos estudos de Cristo, nos estudos de Paulo, no estudo de Santo Agostinho, ele então começou a elaborar a doutrina da justificação. Não elaborar, começou a compreender a doutrina da justificação pela fé. Quando ele compreendeu a doutrina da justificação pela fé que vimos na semana passada, ele vai, então, classificar, né, a teologia da reforma em 3 grandes níveis. Então, a doutrina da justificação pela fé, a autoridade das Escrituras, né, e a graça de Deus na salvação. Portanto, a reforma luterana ela vai estar abalizada nesses 3 princípios. A justificação pela fé, a autoridade da Escritura. A justificação pela fé ele vai achar lá em Romanos 4. Lendo Abraão, ele viu que Abraão foi justificado. Depois, a seguinte, a autoridade da Escritura, ele vai basear lá em 2 Timóteo 3,16, que diz que a Bíblia é útil para o ensino, para redarguir, para ensinar, para realizar injustiça. E, finalmente, a graça de Deus na salvação, os livros dizem aqui que ele foi achar lá em Hebreus 4,16. Eu gostaria até de ler isso para vocês aqui bem rapidinho. Hebreus 3, se vocês quiserem acompanhar comigo, ele vai vir aqui, Hebreus 4,16, e diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, a graça de Deus, ele vai descobrir não só lá em Efésios, mas também aqui no livro de Hebreus. Portanto, ele estipula, ele elabora a doutrina, elabora a autoridade, a teologia da reforma dentro desses 3 níveis. Não só nisso, mas quando ele elabora isso, gente, ele agora vai fazer com que as pessoas que comecem a estudar a Bíblia, que elas vejam que 4 grandes pilares ele cria para o estudo da Bíblia. Ele cria para o estudo da Bíblia para se alcançar a salvação. São elas, ele diz que somente na Escritura que se alcança a salvação, somente em Cristo é que se realiza a salvação, somente na fé é que a pessoa pode compreender a salvação e, finalmente, somente na graça é que ela vai obter essa salvação. Então, são 3 pilares iniciais. Quais são? A doutrina da justificação pela fé, depois a doutrina das Escrituras e depois a graça de Deus na salvação. E os 4 pilares para uma pessoa alcançar essa salvação seriam somente na Escritura, somente em Cristo, somente na fé e somente na graça. Naturalmente, ele vai escolher os versículos que vão apoiar isso.
No primeiro, somente a Escritura, ele vai voltar e dizer que em 2 Coríntios, 2 Timóteo 3,16. Já somente em Cristo, em 1 Coríntios 15:57, que eu gostaria de ler também. Se estamos estudando a Bíblia, então vamos à Bíblia, né, gente? 1 Coríntios 15:17 é que ele vai abalizar a sua crença em somente Cristo. 15:57 diz assim, ó, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, somente a graça e somente a fé, ele vai abalizar isso lá em Efésios 2:8, onde diz, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Gente, eu estava abrindo, antes aqui de começar o programa, uma pastor Pedro Bonfim, que eu não conheço, e diz lá o estudo do grande conflito. Então, eu me interessei e abri, né? O problema é que eles apenas leem, viu, Severino? Eles leem ali o que está escrito aqui no livro. Nosso objetivo aqui, como já falei, é ter alguma coisa da história. Vocês já leram isso em casa, vocês já sabem da história. Nós aqui vamos colocar alguns livros que tenho aqui, um deles eu até coloquei para vocês aí no grupo, 2 deles. Nós vamos ler esses livros e outros que tem aqui, para ver que versículos da Bíblia Lutero utilizava para abalizar, né, aquilo que ele estava dizendo. Não é apenas ler isso aqui, nós vamos pegar os versículos da Bíblia e colocar no escrito da senhora White os versículos que ele utilizava na época para poder comprovar e pregar aquilo que ele tanto falava, né? Então, gente, a controvérsia, nós vamos dizer que o nome do livro em inglês, lá na edição de 1926, era The Great Controversy Between Jesus and Satan, ou seja, a grande controvérsia entre Jesus e Satanás. Mas aqui nós temos no capítulo 2 grandes controvérsias. A primeira é a controvérsia entre o próprio Lutero e o Papa Leão X. O Papa Leão X ficou pouco tempo, né? O Papa Leão X entra em 1513 e sai em 1522, parece. Ele pega a parte onde Lutero coloca as teses dele lá no portal de Wittenberg. Mas depois dele veio o Clemente VII. Este Papa Clemente VII é que vai estar, né, fazendo coisas tremendas contra Lutero. O livro, o capítulo começa dizendo sobre Carlos V. Deixa eu explicar isso para vocês, gente. Naquela época, havia o imperador, que era uma autoridade muito grande, que lidava com a política. Todo o aspecto político era com o imperador. Esse Carlos V, ele começa a ser imperador por volta de, acho que 1516. Olha, ele é imperador por quê, gente? Porque ele já é o monarca lá na Espanha. Ele administra não só a Espanha, como as colônias espanholas, inclusive as colônias na América, que haviam recentemente sido descobertas. Ele também administra parte da Austrália, administra os Países Baixos e administra a Alemanha, exatamente onde foi o foco da reforma. Então, Carlos V é um aliado do Papa Clemente VII. Então, existe Carlos V na política e o Papa Clemente VII na religião. Muito embora tanto o imperador quer administrar a parte política e a parte religiosa, quanto o Papa quer administrar a parte religiosa e a parte política. Então, eles vivem assim em amizade, mas uma amizade entre aspas, porque um quer fazer o trabalho do outro. Houve uma época em que outros imperadores nomeavam os cardeais, nomeavam os papas, até que isso chegou a um consenso que não podia ser assim. Portanto, nessa época, logo ali por volta de 1516, 1520, estava no comando da política Carlos V e estava no comando da religião o Papa Clemente VII. Ora, em virtude disso, nós veremos que Lutero trazendo toda essa problemática religiosa para dentro da igreja, ele vai ter
de imediato, gente, ele vai ter o confronto de Carlos V, porque Carlos V era um imperador absolutamente católico. Ele não apoiava qualquer tipo de rebeldia na parte política, quer na parte política, quer na parte religiosa. Portanto, quando existia assim uma heresia, que eles chamavam de heresia, tanto o imperador quanto o Papa, eles se uniam para dar fim às heresias. Eles consideravam, Ieda, que Lutero estava começando a ser um herege, né? Aquilo que Lutero trazia eram coisas absolutamente heréticas. E tanto o imperador Carlos V quanto o Papa Clemente VII, de forma nenhuma aceitavam. Gente, eu fico citando os nomes para vocês poderem conhecer, vocês poderem saber. Né? Aí nós vamos aqui, ó, lá para o, deixa eu ver, segundo parágrafo, lá no meio, mais ou menos, segundo, diz assim, ó, se o imperador, acharam? Assim, se o imperador, isso é Lutero falando, se o imperador está me chamando, não posso duvidar de que esse seja o chamado do próprio Deus. Ou seja, como Lutero estava se rebelando contra a igreja na visão do imperador e na visão do Papa Clemente VII, então, tanto o Papa Clemente VII quanto o imperador Carlos queriam que Lutero fosse a uma assembleia, comparecesse a uma assembleia, para que, através dessa assembleia, ele pudesse ser questionado nas novas doutrinas que ele queria implementar na igreja. É por isso que ele diz isso aqui, ó, se o imperador Carlos V, né, está me chamando, não posso duvidar de que esse seja o chamado do próprio Deus. Se tem a intenção de lançar mãos de violência contra mim, o que é que eu vou fazer? Eu coloco a questão nas mãos do Senhor. Se não for da verdade dele me salvar, não, minha vida pouca importância tem. Espere tudo em mim, menos fugir ou me retratar. Fugir não posso, e me retratar, muito menos. Agora, os livros que li, sabem em que ele baseava isso aqui? No Salmo 37, gente. No Salmo 37, que vai dizer assim, ó, ele amava esse Salmo 37 e o Salmo 46, que diz assim, o Salmo 30, já estou chegando aqui, vamos, 37, o verso 5. Veja o que ele diz, ó, ele diz assim, coloco a questão nas mãos do Senhor. Se não for da vontade de Deus de me salvar, minha vida pouco importância tem. 37, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Portanto, era esse verso que estava no coração de Lutero, quando ele dizia essas palavras. Um outro verso que ele usava muito era o 46:1. 46:1 a 3 diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio. O autor diz até que ele dizia assim, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Portanto, não temerei, dizia ele. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Portanto, Lutero colocava, gente, antes de qualquer coisa, os versos bíblicos na vida dele. Isso é que dava força a ele para levar à frente aquilo que ele desejava fazer. Depois temos aqui, ó, que ele foi convocado para uma grande assembleia na cidade de Worms, lá no sul da Alemanha. Essa cidade era uma cidade puramente católica. E ele foi convocado para ir para essa cidade de Worms e se apresentar, gente, diante dos mais dignatários da maior autoridade da igreja e do Estado. Aqui no nosso livreto diz assim, ó, lá, deixa eu estar aqui, diz assim, no parágrafo seguinte, à medida que circulava a notícia de que Lutero compareceria perante a Assembleia, houve uma empolgação geral. Aleandro, o representante do Papa, ficou alarmado. Assumir um caso para o qual o Papa já havia pronunciado sentença de condenação seria uma demonstração de desprezo pela autoridade. Agora, quem é que estava
quem é que estaria nesse lugar, né? Eu vim aqui no grande conflito, aqui naquele maior de 600 páginas, ela diz assim, ó, de todas as partes da pátria haviam chegado os dignatários da Igreja e do Estado, fidalgos seculares, de elevada linhagem, poderosos e ciosos de seus direitos hereditários, eclesiásticos, príncipes, superautoridades em ordem social e poderio, membros da corte e seus partidários armados, embaixadores de países estrangeiros, longínquos e também homens do Estado. Então, gente, vocês vejam que quem estava nessa reunião, onde Lutero ia ser questionado a respeito do que ele estava fazendo, eram as maiores autoridades da época. Agora vejamos aqui como ele foi classificado no último parágrafo. Insatisfeito com essa vitória, assim, Aleandro se esforçou para condenar Lutero. Aleandro era o representante do Papa Clemente VII nessa reunião, porque o Papa estava doente, não pôde vir. Aleandro se esforçou para condenar Lutero, acusando o reformador de sedição, rebelião, impiedade e blasfêmias. Mas suas palavras fortes revelaram o espírito por trás de suas ações. Ele é movido por ódio e vingança. Era a opinião geral. Portanto, Lutero, gente, estava totalmente desclassificado. Quando ele propôs a doutrina da justificação pela fé, ninguém aceitou. Quando ele disse que o sangue derramado de Cristo não salva ninguém, ele quase foi apedrejado. Então, essas coisas eram coisas novas para a igreja e que a igreja não aceitava isso. Vamos agora aqui comentar, lá onde diz na página seguinte, a acusação. A acusação diz assim, o que são todos esses luteranos? O Aleandro, representante do Papa Clemente VII, dizia, quem são esses todos luteranos? São um bando de professores insolentes, padres corruptos, monges imorais, advogados ignorantes e nobres degradados. Então, o que Lutero estava, na realidade, enfrentando era uma luta muito grande, uma perseguição enorme por parte do Estado, com Carlos V, e por parte da Igreja, com representante do Papa Clemente VII, esse moço chamado Aleandro. Agora, vamos aqui para baixo, dizendo assim, ó, o Senhor, lá embaixo, o primeiro, o segundo, lá embaixo, o Senhor, porém, tocou um membro da Assembleia, que foi Jorge da Saxônia, e o que esse homem vai dizer, gente? Olha aqui. Olha aqui. O Jorge da Saxônia é a favor de Lutero. Ele diz, abusos clamam contra Roma. Toda vergonha foi colocada de lado e o único interesse da igreja é dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Ou seja, o que a igreja queria naquela época era construir grandes suntuosos palácios para os papas e para os cardeais. O que a igreja queria naquela era construir grandes basílicas, especificamente a Basílica de São Pedro, onde foram vendidas indulgências. A igreja queria, gente, contratar grandes artistas plásticos, como foi o caso de Michelangelo e também de Rafael Sanzio, para pintar obras monumentais no teto, na abóbada das igrejas. Se vocês entrarem lá no teto da igreja Sistina, da Capela Sistina, vocês vão ver a obra que Michelangelo fez ali. Ele pintava, ele colocava os andaimes, ficava deitado pintando o teto. E hoje aquele é considerado uma obra-prima. Rafael Sanzio fez a abóbada, por exemplo, da Basílica de São Pedro, e os palácios suntuosos dos papas e dos cardeais eram todos obras caríssimas. E para isso precisava dinheiro. Quando a igreja precisava de dinheiro, a igreja simplesmente começava a vender um pedaço de madeira, dizendo que era um pedaço da cruz de Cristo. Chamava simonia isso. A simonia era a venda de alguns objetos que pertenceram a Cristo, como o Santo Graal, como parte da madeira da cruz, né? Parte das suas vestimentas. Então, tudo aquilo era vendido como se fosse real. Como aquilo não terminou de vender, eles começaram, então, a vender o próprio perdão, chamadas indulgências,
Quando a pessoa queria matar alguém, ela simplesmente ia à igreja, ia um cardeal chamado Tetzel, e Tetzel, então, vendia o perdão. Você vai matar, você pode matar, mas você tem que pagar tantas coroas aqui para você poder ter o perdão. Lutero simplesmente não concordava de forma alguma com isso, porque o perdão basta a pessoa ir diretamente a Deus, dizia lá na doutrina dele da salvação e da graça. A pessoa vai a Deus e a pessoa simplesmente é perdoada. Mas o alto clero dizia que era necessário comprar o perdão. Aí vamos aqui para a convocação, gente, na página seguinte, senão não vai dar tempo. Então o concílio reivindicou que Lutero comparecesse diante da Assembleia. Ele é convocado para ir a essa Assembleia. Mais abaixo um pouquinho, está assim, ó. Então, eu os desprezei em vida e triunfarei sobre eles por meio da minha morte. Estão ocupados em Worms, tentando me forçar a me retratar, e esta será a minha retratação. Eu disse no passado que o Papa era o vicário de Deus, mas agora afirmo que ele é o adversário do Senhor e apóstolo do diabo. Gente, cada vez Lutero ia se complicando mais, né? Porque se ele fala isso para o Clemente VII, dizendo que o próprio Clemente VII era o apóstolo do diabo, vocês imaginem, minha gente, o que é que os católicos pensaram de Lutero quando ele afirmou isso. Era uma coisa muito séria, né? Agora, eu fui ver que passagem ele usou para fazer isso. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Olha o que é que diz lá, gente. 1 Coríntios 15, diz assim, 51 e 52. Está aqui na minha mão. Ó. 51 e 52. Diz assim, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele já sentia um homem transformado, já se sentia transformado em Cristo. Agora, ele estudava muito Paulo. Quando ele leu isso aqui, ele disse, mas Paulo está dizendo isso aqui? Por que ele está dizendo isso aqui nessa época, na época em que Paulo vivia? Porque Paulo estava pensando que Cristo viria naquele século. Aí tem mais uma passagem que ele vai, que é 1 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Quando ele vai aqui, 1 Tessalonicenses 2, 3 e 4, diz assim, ó, 2, 3 e 4. 1 Tessalonicenses, aqui, 2, 3 e 4, diz assim, gente. Pois a nossa exortação não procede. Acho que não é isso aqui, não. 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Agora sim. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. O que, gente, que não acontecerá? Aquilo que ele viu lá em 1 Coríntios, que Cristo voltaria. Quando Cristo chegasse, nós seríamos ressuscitados dos mortos e seríamos transformados. Mas aqui Paulo diz, depois Lutero entendeu, ninguém de modo onde vos engane, porque isso não acontecerá, o quê? A vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele vai entender por que Paulo diz primeiro que Cristo virá e que nós vamos ressuscitar e que os justos vivos vão receber Cristo, mas antes que isso aconteça, Paulo diz aqui, viria o homem do pecado, o filho da perdição. Aí ele compreende, gente, que o homem do pecado, o filho da perdição, é o próprio Clemente VII, que está no lugar de Deus, dizendo que é Deus, se passando por Deus, e dizendo, como disse Gregório IX, o Papa é o representante oficial de Deus na Terra. Aí ele compreende que tudo aquilo naquela organização religiosa não é perfeito. Está tudo indo de encontro
ao próprio Deus. Agora, ele vem aqui embaixo, aqui no último parágrafo, diz assim, o povo ouviu com êxtase Lutero, ouviu com isso. Lutero partiu o pão da vida para aquelas pessoas famintas. Exaltou a Cristo, quando ele não se retrata, ele exalta a Cristo mostrando como Cristo é superior a papas, oficiais da igreja, imperadores e reis. Então, gente, temos aqui que o testemunho de Lutero perante aquela audiência enorme. Homens de Estado, magnatas, homens da igreja, o alto clero, o baixo clero, gente de todos os países de Carlos V, ali. Então, Lutero vai dizer, ele vai exaltar o nome do Senhor, fazendo Cristo, somente Cristo. Ele vai a 1 Coríntios 15, 57, eu vou ataque na minha mão, 1 Coríntios 15, 57, que vai dizer assim, ó, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele fazia estava de acordo com a Bíblia. A senhora White passa para nós aqui a história. Então, nós buscamos em outros livros, aqueles livros já antigos são escritos, eu tenho alguns aqui, nós buscamos os versículos que Lutero usava para poder sair daquela crise. Agora, vamos aqui mais à frente um pouquinho, vamos dizer assim, a coragem, né? Diz assim, ó, vão queimá-lo, disseram alguns, e reduzirão seu corpo a cinzas, assim como fizeram com João Hus. Lembramos de João Hus, que estudamos na semana passada. Lutero respondeu, mesmo que acenda uma fogueira por todo o caminho entre Worms e Wittenberg, eu andarei através dela em nome do Senhor, comparecerei perante eles, confessando o Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai mostrar aqui o sacrifício que Cristo teve lá no Getsemane. Gente, Cristo teve um sacrifício tão terrível lá no Getsemane, porque Deus o abandonou, diz o comentário aqui, porque os anjos o abandonaram, o Espírito Santo o abandonou. Ou seja, todos deixaram Cristo, ele ficou sozinho naquele jardim, sozinho para poder ter a vitória por ele mesmo. Ele tinha que obter a vitória por ele. Ninguém estava autorizado a ir ajudá-lo. E foi uma luta tremenda. E a senhora White disse que ele podia ter pensado o seguinte, o homem que se apegue aos seus pecados, eu vou subir ao meu Pai. Então, essa mesma luta, Lutero teve lá, quando estava prestes a ser mandado para a fogueira. Naturalmente, nós sabemos que ele não morre na fogueira. Ele morre de morte natural, já bem depois de 60. Mas ele teve grande força do Senhor no estudo da Bíblia, comparando a autoridade da Bíblia com somente a fé, somente a graça, somente a Bíblia e somente Cristo. Um pouquinho mais abaixo, a gente não vai terminar. Então, agora, aqui um pouquinho abaixo, quando ele chegou ao Worms, lá para o julgamento, uma vasta multidão se aglomerou nos portões para lhe dar as boas-vindas. Havia muita gente a favor dele, mas o alto clero, os grandes governantes e o imperador eram contra ele. A emoção era intensa. Deus será a minha defesa, disse Lutero ao descer de sua carruagem. Sua chegada encheu de assombro os defensores de Roma. Gente, parece aqui Paulo perante Nero, não? Quando Paulo perante o rei Agripa, Paulo perante Festo, Paulo perante as grandes autoridades. Então, isso aqui, ó, sua chegada encheu de assombro os defensores de Roma. O imperador convocou os participantes dos concílios. Que rumo deveriam tomar? Um católico rígido declarou, já debatemos esse assunto por demais, que Sua Majestade Imperial se livre desse homem, de uma vez por todas. Eles queriam o fim de Lutero, eles queriam que Lutero fosse simplesmente morto e acabasse a história, como haviam sido mortos tanto João Hus quanto Jerônimo. E vamos ver daqui a pouco o caso do Zwinglio também. Perante o concílio agora, gente, que é a sola fé, é que o imperador se assentou no trono cercado pelos indivíduos mais importantes do império. Martim Lutero deveria então responder por sua fé. Esse comparecimento por si já foi uma vitória clara sobre o papado. Aqui, gente,
ele vai rogar a Deus que seja, o Senhor esteja com aqueles homens e principalmente esteja com ele. Aí o livro diz aqui que ele antes de ele leu Isaías 45, 2 e 3. Vou ler para vocês. Que coisa grandiosa diz ali. Isaías 45, 2 e 3. Olha só, qual era a leitura dele antes de entrar lá nesse local, lá em Roma, para ter a audiência. 45, 2 e 3. Diz assim, gente, ó. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isso confortava ele. Isso deve nos confortar também, gente. Sabe quando foi dito isso aqui? Foi dito para Ciro. Ciro era um rei, um monarca pagão, mas Deus chama Ciro de meu servo. Por quê? Porque o povo de Israel tinha sido levado por Nabucodonosor de Jerusalém lá para a Babilônia em 3 levas, em 605, em 597 e em 586. Foram quase todo o povo já foi escravo lá para Babilônia. E Deus permitiu que esse rei Ciro, pagão, vencesse Belsazar, neto de Nabucodonosor, e entrasse em Babilônia. E depois, gente, Daniel, olha o que Daniel fez, gente. Daniel pegou esse livro de Isaías, esse rolo do livro de Isaías, depois que o rei se assentou no seu trono, o rei pagão Ciro, aí Daniel entrou e disse assim, ó rei, eu quero falar com você, me permita falar. Ele mostra os 2 rolos do livro de Isaías. Assim, rei Ciro, 100 anos antes de você nascer, nosso profeta Isaías profetizou que você iria libertar o nosso povo para voltar para Jerusalém. Gente, imagina a emoção desse rei. Daniel pega os outros e diz, o nosso profeta Isaías, um século antes de você nascer, profetizou que você iria libertar o nosso povo que está cativo aqui 70 anos. E Ciro, então, libertou o povo para voltar para Jerusalém. E Deus diz aqui, ó, Deus diz aqui, assim diz o Senhor, o seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão. Ou seja, Ciro, um rei ímpio, foi usado pelo Senhor para libertar o povo para voltar para Jerusalém. Esse era um dos versos que Lutero utilizou para entrar lá na dieta, na reunião, no sínodo, lá na Alemanha. Vamos em frente aqui, gente. Olha só, tem aqui. Logo abaixo um pouquinho. O reformador de origem humilde, parecia perplexo e envergonhado. Vários príncipes se aproximaram dele, sussurrando, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Gente, que doutrina é essa aqui? Olha só o que diz aqui. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Essa é a doutrina da imortalidade da alma. Nós vimos que, ao longo do tempo, os concílio de Calcedônia, concílio de Nicéia, concílio de Laodiceia, concílio de Éfeso, foram criando doutrinas contra as doutrinas de Cristo lá no primeiro século. E uma delas está aqui, ó. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ora, nós sabemos em Gênesis 2:7 que quando Deus soprou o nariz de Adão, Adão se tornou uma alma vivente. A Bíblia não diz Adão teve uma alma, Adão tem, Adão se tornou uma alma vivente. Ou seja, o corpo e a alma são um só. Quando o corpo morre, a alma também morre. Então, aquelas doutrinas, aquelas falsas doutrinas, ou seja, a santidade do domingo, a imortalidade da alma, o batismo de crianças, a confissão auricular de um padre, né? Temos a adoração à Virgem Maria, adoração aos santos, culto aos mortos. Tudo isso, minha gente, são doutrinas falsas que são carregadas lá pela mulher impura de Apocalipse 17, num cálice cheio de vinho, que são as falsas doutrinas que Roma originou
para serem contrárias àquelas doutrinas que Cristo havia criado lá no início do século. Então, vemos aqui agora, lá embaixo, no último parágrafo, gente, no dia seguinte, Lutero deveria dar a sua resposta final. Por um instante, seu coração desanimou. Seus inimigos pareciam triunfar. Nuvens se formaram ao seu redor e pareciam separá-lo de Cristo. Gente, tanta luta na vida daquele homem, em um certo momento ele desanima. Não há quem não desanime diante de tantos problemas, mas ele aí é que buscava o Senhor Jesus, como, por exemplo, lá em Mateus 26, quando ele estava assim, ele buscou Mateus 26, 38 e 39. Ele ia à Bíblia para aliviar seus problemas espirituais. Mateus 26, na mão já, Mateus 26, 38 e 39. Foi o que ele leu quando se sentiu totalmente desanimado, como diz aqui o parágrafo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar ali. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que Lutero fazia quando ficava desanimado, gente? Buscava a história de Cristo, buscava o sacrifício de Cristo, buscava a glória da cruz. Isso é que ele fazia. Eu anotei aqui: ninguém veio ajudar a Cristo, assim como ninguém vinha ajudar Lutero. Ele tinha os seus companheiros, mas os companheiros, nessas horas mais significativas, muitos deles fugiam, iam embora. Gente, esse capítulo é muito grande, né? Vamos aqui agora para, lá no início da página 70. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, implorou: se eu depositar minha confiança somente na força deste mundo, então tudo estará acabado. Olha só, gente. Minha hora final chegou. Minha condenação foi pronunciada. Ó Deus, ajuda-me contra toda a sabedoria do mundo. A causa é tua e ela é justa e eterna. Ó Senhor, ajuda-me. Fiel e imutável Deus, não deposito minha confiança em homem nenhum. O Senhor me escolheu para esta obra. Permaneça ao meu lado, por amor do teu amado Filho Jesus Cristo, que é a minha defesa, meu escudo e a minha fortaleza. Ele vai ler, então, o Salmo 27, de 1 a 3. Ele buscava somente a Bíblia, Salmo 27, de 1 a 3. Olha o que está escrito aqui. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Tudo que ele passava, ele buscava um verso bíblico para poder se animar. Essa era o grande trunfo que ele tinha, né? Agora temos aqui, na parte, no finalzinho, no terceiro parágrafo, assim: então, colocando a mão esquerda sobre o volume sagrado, sobre a Bíblia, ergueu a mão direita ao céu e fez o voto de permanecer fiel ao Evangelho e confessar livremente sua fé, mesmo que precisasse selar o testemunho com seu sangue. Gente, ser fiel, ele lia isso aqui: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, tudo que Lutero passava, ele buscava auxílio aqui na Bíblia. E temos aqui agora, na página 71, lá em cima: continuou: defendo-me assim como fez Cristo. Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Ora, pela misericórdia de Deus, ou seja, somente pela graça, pela misericórdia de Deus, apelo a ti, sereníssimo imperador. Ele apelando a Carlos V, e a vós, ilustríssimos príncipes, e a todos os homens instruídos, que provem, com base nos escritos dos profetas e apóstolos, que eu estou errado. Assim que me convencerem disso, eu me retratarei de cada erro e serei o primeiro a pegar meus livros e lançá-los no fogo. Olha que coisa grandiosa, gente. Ele chegou, eu Severino, diante daquela audiência enorme, dos prelados, dos grandes homens de governo. Olha o que é que ele diz: pela misericórdia de Deus, apela a ti, sereníssimo imperador, e a vós, assim que me convencerem disso, ou seja, de que eu estou errado,
Eu me retratarei de cada erro e serei o primeiro a queimar os meus. Gente, isso lembra, sabe o quê? Pedro e João diante do Sinédrio, Paulo diante do Sinédrio, Estevão diante do Sinédrio. Ele se refletia no exemplo lá desses homens do passado. Ele conhecia a história de Estevão, conhecia a história de Paulo, conhecia a história de João. Esses homens foram presos e foram diante de grandes autoridades. Gente, Paulo esteve diante de Nero. Quando Paulo foi de Jerusalém para Cesareia, em que Cesareia disse assim, eu quero ser julgado pelo imperador lá em Roma. Então ele foi para levar ele para Roma. Ele teve uma audiência com Nero. E quando ele teve uma audiência com Nero, lá no capítulo 48 do Atos dos Apóstolos, diz assim, ele começou a pregar o evangelho para o imperador, minha gente. Começou a pregar o evangelho para Nero. Imagina aquele homem acorrentado falando de Cristo para Nero. Então, o Espírito de Profecia, irmão Arte, diz assim, diz assim, por alguns segundos, Nero sentiu a necessidade do Espírito Santo em sua vida. Olha a influência de um homem perante o imperador, pregando Cristo. Nero sentiu, por alguns instantes, a influência do Espírito Santo em sua vida e admitiu se converter. Mas, no mesmo instante, ele abdicou desse sentimento e mandou decapitar o nosso querido irmão Paulo. Então, gente, são homens que estiveram diante de grandes reis, grandes monarcas. Aliás, o Paulo, quando chega lá em Damasco, que vai procurar Ananias, Ananias fica com medo de Paulo, mas Deus diz assim, Ananias, não tem medo de Paulo, não, porque Paulo é um vaso escolhido para pregar para príncipes, reis, rainhas, gentios, judeus, ele vai pregar para todo mundo. E, na realidade, ele fez isso, né? Gente, aqui sola a escritura lá, onde diz o reformador, um pouquinho abaixo. O reformador respondeu, já que sua serena majestade e suas altezas exigem de mim uma resposta clara, simples e precisa, eu lhes darei que é a seguinte, não posso sujeitar a minha fé nem ao Papa, nem a concílios, pois é tão claro quanto a luz do dia que eles erraram, com frequência e contradisseram uns aos outros. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras. Não posso me retratar, nem o farei, pois não é seguro para um cristão falar contra a sua própria consciência. Aqui estou, não há nada mais que possa fazer. Que Deus me ajude. Gente, foi a expressão final de Lutero ali naquela dieta de Worms, né? Ele realmente deu um testemunho grandioso de Cristo, né? Ele disse que se vocês conseguirem provar que eu estou errado pela Bíblia, somente pela Bíblia, então eu sou o primeiro a jogar meus livros tudo no lixo, tudo na fogueira. Na página seguinte, elas têm, gente. Na página seguinte, nós temos aqui que Lutero, né, levou um salvo-conduto. O imperador deu a ele um salvo-conduto para ele poder estar protegido. Quando terminou a reunião, ele, então, com o salvo-conduto, pôde sair daquela sala. E ele foi para um castelo de um amigo dele, chamado Frederico de Saxônia. Ele foi lá para aquele castelo, lá no castelo de Frederico. Quando ele estava lá, ninguém pôde encontrá-lo. Na realidade, Frederico de Saxônia, amigo de Lutero, defensor da verdade, guardou Lutero lá no seu castelo. Porque, depois disso aqui, todos queriam, os oficiais da Igreja Romana queriam pegar Lutero para matá-lo. Então, o Frederico de Saxônia guardou Lutero lá no castelo. E ele aproveitou, enquanto ele estava lá, sabe o que ele fez? Traduziu a Bíblia para o povo alemão, na língua alemã. Ele traduziu o Novo Testamento para o povo alemão. E o povo alemão, depois de alguns meses, pôde ter em suas mãos o Novo Testamento traduzido por Lutero lá na Alemanha. Agora vamos aqui para a página 73, onde diz aqui, ó, no entanto, Carlos. E no segundo ponto, no entanto, Carlos rejeitou deliberadamente as verdades que Lutero apresentou. Ele não se diz. Carlos V era o maior inimigo dele, era o imperador, né? Ele rejeitou
todas as verdades que Lutero apresentou. Ele não se disporia a sair do caminho dos costumes para trilhar a vereda da verdade e da justiça. Assim como seus pais, os pais do imperador, ele também defenderia o papado. Ao fazê-lo, rejeitou aceitar a luz que ia além daquela que seus pais haviam aprendido. Gente, aqui Lutero foi ler o João 1,12. Olha o que diz lá em João 1,12. Está aqui na minha mão já. João 1,12 diz assim, ó. Prestem bem atenção a isso aqui. 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vou repetir isso aqui, gente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós só somos filhos de Deus, minha gente, quando nós recebermos Cristo em nosso coração. Veja o santo do verso. A saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, aqueles que aceitam Cristo, aqueles que recebem Cristo, aqueles que aceitam o Evangelho, aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo. Esses são considerados filhos de Deus, porque creem. Ora, a salvação é para aquele que crê, não é, gente? Lá em Marcos 16, né? Aquele que crê será salvo, aquele que não crê, logicamente, será condenado. Então, a salvação, segundo aqui João e segundo Efésios também, é para aquele que crê. Os filhos de Deus são aqueles que aceitam Cristo Jesus. Os que não aceitam Cristo Jesus não são considerados, até que eles aceitem, não são considerados como pessoas que estão criando o caminho para a salvação. Nós temos um amigo na família que fomos oferecer um estudo a ele. Diz, não quero saber de estudo bíblico, por favor. Não quero saber, estou muito em paz com a minha cabeça. Ou seja, uma pessoa que rejeita a Cristo. Quem rejeita Cristo, segundo esse verso aqui, não é filho de Deus. Então, foi isso que Lutero teve na consciência de falar aqui. Gente, vamos andar um pouquinho para frente, página 74. Aqui no parágrafo, diz assim, acho que o último parágrafo. Não muito depois de Lutero partir de Worms, os líderes católicos conseguiram convencer o imperador de promulgar um edito contra ele. O reformador foi denunciado como o próprio Satanás, em forma humana e vestido com roupas de monge. Assim que o salvo-conduto expirou, todos foram proibidos de abrigá-lo, de lhe dar comida ou bebida, ou de ajudá-lo com qualquer palavra ou ato. Lutero deveria ser entregue às autoridades e seus seguidores também seriam presos e perseguidos, presos e perderiam suas propriedades. Seus escritos deveriam ser destruídos e, por fim, todos que ousassem agir de forma contrária ao decreto seriam incluídos em sua condenação. Vejam aqui, gente, coisa tremenda contra ele, né? Agora, Apocalipse 13 é que ele vai usar nesse texto aqui. Apocalipse 13 apresenta uma trindade também, gente. Querem ver? Apocalipse 13 apresenta uma trindade. Nós temos a trindade espiritual e temos a trindade do mal. A trindade do mal está aqui em Apocalipse 13, logo nos primeiros versículos. Diz assim, ó, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Ora, um poder que tinha 10 chifres. Né? São 10 povos e 7 cabeças. 10 reinos. Sobre os chifres, 10 diademas. Então, aqui, a besta, o poder que vê, era semelhante ao leopardo lá da Grécia, de Daniel, com pés como os de urso, lá da Medopérsia, e boca como de leão de Babilônia. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ora, o dragão, o próprio Satanás, dá este poder, o seu trono, sua autoridade, e o seu trono, sua autoridade e o seu poder. São exatamente esses aqui. É o Papa Clemente VII agindo como um dos pertencentes da trindade do mal. Satanás, a besta, já vi quem é o terceiro. Apocalipse 13, 11.
Vi ainda outro poder, outra besta, emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, aqui nós temos um outro poder. E nos estudos que fizemos já aqui, nos estudos que fazemos, nós sabemos que este poder representa os Estados Unidos da América, representa o sistema protestante apostatado da América do Norte. Então, gente, olha aqui. O que Lutero finalmente entendeu? Que a primeira besta é o papado, Clemente VII. A segunda besta, depois vem o dragão, e a segunda besta é o falso profeta, que a Bíblia chama de falso profeta, vamos dizer daqui a pouquinho. Falso profeta, besta romana, falso profeta, que é o sistema protestante norte-americano, e o dragão, formam a trindade do mal. Agora, o que vai acontecer com eles? 19, 20. 19, 20. Mas a besta foi aprisionada. Quem a besta foi aprisionada, gente? Paulo VI, 1798, terminando o grande período de 12 séculos. A besta que foi aprisionada e com ela o falso profeta, o sistema religioso protestante apostolado norte-americano, que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, ou seja, tanto a besta, o poder romano, quanto a besta da terra, o poder norte-americano, protestante norte-americano, ambos foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Eu pergunto, Satanás foi morto aqui, gente? Não. Satanás não é destruído na segunda vinda de Cristo. Satanás é destruído, né, após o milênio, na terceira vinda de Cristo. Apocalipse 20, 10 nos diz isso. Aqui, ó. O diabo, ou seja, o primeiro componente da trindade do mal, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Após o milênio, é que Satanás e seus anjos e os ímpios serão destruídos, assim, exterminando completamente a trindade do mal. Gente, vamos aqui para frente mais um pouquinho. Estou aqui na Frederico da Saxônia. Um olho vigilante seguia os movimentos de Lutero e um coração verdadeiro e nobre resolveram resgatá-lo. Deus deu a Frederico da Saxônia, aquele amigo dele que guardou ele no castelo, um plano para salvar a vida do reformador. Então ele vai lá em Salmo 34, 7 e 8. É o salmo que ele vai ler nessa situação aí. Salmo 37, 4 e 8. Estou chegando nele aqui, ó. Salmo 37, 4 e 8. Pronto, está aqui. Salmo 37, Salmo 34, 7 e 8. 34, 7 e 8. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Foi o caso do Frederico da Saxônia, que tomou o Lutero e levou para o seu castelo para deixá-lo lá escondido. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, gente, o que eu quero passar para vocês é que Lutero, em tudo, ele buscava a Bíblia. Em todas as situações, ele buscava a Bíblia. Assim como João Hus, assim como Jerônimo, e assim como vamos ver agora, daqui a pouquinho, o Zwingli. Todos eles buscavam suas lutas na Bíblia. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Nós vamos passar para o 9, que nosso horário já está... Eu tenho, Israel. Então, você falou é Salmo 37, de 4 a 8, mas depois você falou Salmo 34, de 7... Não, é 34, 7 e 8. Ah, tá. 34, 7 e 8. Foi o que ele usava pela proteção que o Senhor lhe dava. Gente, agora vamos ver aqui. Então, nós vimos, gente, que tudo que Lutero fez, né, aquilo que ele estava diante de grandes reis, do alto clero, ele apenas se apegou com Deus. A única coisa que ele fazia era somente a Escritura, somente a graça, somente a fé e somente Cristo. Ele colocava esse quadrinômio em toda a sua existência. E, agindo assim, ele pôde se livrar de tantas coisas. E não foi para a fogueira. Ele morreu mais tarde, da idade. Naquela época, você vivia 50 anos, 60 anos, não era mais do que isso, não. Mas ele teve em Leão X, teve em
Clemente VII, e teve em Paulo III papas terríveis que o perseguiram de forma tremenda. O Papa Paulo III é que vai abrir o Concílio de Trento, onde aí, minha gente, no Concílio de Trento, é que vão ser colocadas as mentes daqueles homens a total arma contra a reforma luterana. Então, vai ser a reforma católica que vai surgir no Concílio de Trento, que vai durar de 1543 a 1565. Né? Então, desculpe, de 1545 a 1563. São 18 anos de reunião. Quando eles terminam isso, eles vão colocar grandes dificuldades para a reforma luterana. Naturalmente, Lutero já tinha morrido, porque ele morre em 1546, mas ele toda a sua mensagem já estava espalhada, não só na Alemanha. A reforma foi da Alemanha para a Inglaterra, da Inglaterra para um pouco para a França, depois atingiu a América. Foi uma reforma grandiosa. Até os próprios puritanos aceitaram a reforma. Então, são coisas que Deus realiza para que nós hoje possamos ter o exemplo desses homens para vivermos bem. Gente, aqui na história do Zwingli, vocês leram a história dele, eu gostaria de destacar aqui a página 78, gente. Olha essa página como é interessante, página 78. Diz assim, ó, no segundo parágrafo, dentre as principais atrações de Amsterdã, havia uma imagem da Virgem Maria. As pessoas diziam que ela tinha poder para realizar milagres. Acima do portão do convento estava a inscrição: aqui se pode obter remissão completa dos pecados. Multidões provenientes de todas as partes da Suíça, e até mesmo da França e da Alemanha, iam até ao altar da Virgem. Zwingli aproveitou a oportunidade para proclamar liberdade por meio do evangelho para esses escravos da superstição. Gente, o que dizia aqui? Aqui dizia que a Virgem Maria era capaz de perdoar os pecados. Está claro muito aqui. Fazendo parte daquelas falsas doutrinas que nós apresentamos, que quais sejam: adoração a Maria, adoração aos santos, culto a crianças, né? Batismo de crianças, culto aos mortos, imortalidade na alma, santidade do domingo, né? Confissão auricular. Então, a Virgem Maria foi colocada, ou é colocada, irmãos, olha o que eu vou dizer aqui. A Virgem Maria é colocada no lugar de Cristo. Alguns membros dos nossos irmãos católicos dizem que primeiro se faz a oração a Cristo para que Cristo chame a Virgem Maria para ela interceder. Mas não, eles realmente clamam o perdão dos pecados, a intercessão da Virgem Maria. Gente, o nosso irmão Nelson estava dando estudos para 5 senhoras católicas. E estavam indo muito bem o estudo, estavam aceitando tudo. Quando ele disse que a Virgem Maria não perdoa pecados, nem intercede, e que está na sepultura aguardando a segunda vinda de Cristo, elas não vieram mais, dispensaram ele. Vocês vejam como isso é forte. Dentro do catolicismo, dentro do sistema religioso romano, é difícil você falar com uma pessoa que tem esses princípios voltados para a Virgem Maria e para os santos, que isso é uma doutrina falsa. Gente, os nossos irmãos católicos, eles reagem de uma forma muito forte contra isso. E é uma doutrina que está em vigência. Tiraram o sacrifício diário de Cristo e colocaram a Virgem Maria. Ela está na sepultura aguardando Jesus voltar. Então, nessa lugar aqui havia uma placa que dizia assim: aqui se pode obter remissão completa dos pecados. Multidões provenientes de todas as partes da Suíça, até mesmo da França, da Alemanha, iam ao altar da Virgem. Zwingli aproveitou a oportunidade para proclamar liberdade por meio do Evangelho para esses escravos da superstição. Um pouquinho mais abaixo diz assim, gente: não, disse o Zwingli falando, não imagine que Deus está nesse templo mais do que em qualquer outra parte da criação.
Obras inúteis, longas peregrinações, ofertas, imagens ou apelos à Virgem Maria ou aos santos seriam capazes de obter para vocês a graça de Deus? Zwingli perguntando a eles, como uma capa brilhante, uma cabeça lisa e uma roupa longa e esvoaçante ou chinelos bordados em ouro poderiam ajudar a perdoar pecados? Cristo afirmou que no passado foi ofertado na cruz é o sacrifício e a vítima que pagou a dívida por toda a eternidade dos pecados daqueles que creem. Apenas há perdão em Cristo. O último parágrafo aqui. Para muitos foi um amargo desapontamento ficar sabendo que sua difícil jornada tinha sido em vão. Não conseguiam compreender o perdão livremente oferecido por meio de Cristo. Estavam satisfeitos com a maneira que Roma os dirigia. Era mais fácil confiar a salvação aos sacerdotes e ao Papa do que buscar a pureza de coração. Então, gente, vejam aí. O mundo inteiro, hoje, o mundo católico, hoje, busca essa forma de intercessão. Ou seja, o que significa Cristo para os nossos irmãos católicos? Não significa muita coisa, porque tudo é em nome da Virgem Maria. E aqui em Mateus, em alguns lugares, que usam de vãs repetições, são Virgem Maria, Virgem Maria. Quer dizer, isso não é bíblico. Isso está naquele cálice da igreja impura de Apocalipse 17, com o vinho, que são as doutrinas impuras que essa igreja utiliza. Vamos aqui para nós terminar, já estamos bem na hora, gente. Aqui na página 79, diz assim, ó, lá embaixo, antes de indulgências, assim, os dois movimentos avançavam. Quais são os dois movimentos? Roma dando licença para o pecado e o transformando em sua fonte de renda, e os reformadores condenando o pecado e apontando para Cristo como sacrifício libertador. Aqui está a grande controvérsia, não é? Ou seja, Roma mostrando que o pecado pode ser comprado, que o perdão pode ser comprado, e os reformadores mostrando que o pecado só pode ser liberto em Cristo. Os dois grandes paralelos, são as duas grandes classes. E são essas duas classes que vão estar quando Cristo voltar daqui a pouco. A parte que vai ouvir, vinde bendito do meu Pai, e outra que vai ouvir, afastai-vos de mim, malditos. Ou seja, aqui está sintetizado aquilo que nós vimos já há tanto tempo. Aí, vamos aqui para a página 80, uma das últimas, que diz assim, ó, a página 80, lá no primeiro parágrafo, gente, Zwingli havia chegado a uma compreensão mais clara das verdades do Evangelho e tinha experimentado de forma mais completa seu poder renovador na própria vida. Cristo, dizia ele, comprou para nós a redenção eterna. Seu sofrimento é um sacrifício eterno e tem poder eterno para curar. Satisfez a justiça divina para sempre, para todos os que confiam. Nele, com fé firme e inabalável. Onde quer que haja fé em Deus, existe também o zelo, instando e levando as pessoas à prática de boas obras. Aqui, gostaria de ler com vocês, Hebreus 4,16. Olha o que diz aqui, gente. Que mensagem grandiosa diz aqui. Hebreus 4,16. Fala assim, ó, estamos terminando já, gente. Hebreus 4, o verso 16. Fala assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, é onde Lutero colocava somente a graça. Temos que nos chegar confiadamente, não é hesitadamente, não é com hesitação, confiadamente ao trono de graça para recebermos misericórdia e acharmos graça no Senhor nos dias que estamos vivendo. Gente, tanta coisa acontecendo por aí, né? Essa guerra lá em Israel, matando criança, uma coisa tremenda. Guerra lá na Ucrânia. E agora, isso pode, eu ouvi de um comentarista hoje, isso pode, de repente, ser um instrumento para uma terceira guerra. Porque tem ali Irã, que é amiga do Hamas. Hamas tem amizade com o Hezbollah, né? O Irã
financia esse pessoal. O Irã é aliado da Rússia. Por outro lado, nós temos os Estados Unidos, que é aliado de Israel, da França, Inglaterra e Alemanha. Isso pode dar um problema muito sério. Guerras e rumores de guerra, reinos contra reinos, São Mateus 24. E a última, minha gente, está aqui, ó. A última está aqui. No último parágrafo, a discussão prosseguiu por 18 dias. Os representantes de Roma alegaram vitória. Último parágrafo. A maioria dos delegados tomou o partido de Roma. O concílio, então, pronunciou que os reformadores foram derrotados e declarou que Zwinglio e seus companheiros deveriam ser excomungados da igreja. Mas a disputa resultou em nova energia para a causa protestante. Não muito tempo depois, as importantes cidades de Berna e Basileia se declararam em prol da reforma. Gente, foram homens que lutaram até o final da vida deles por uma reforma de uma igreja deformada para uma igreja com novas reformas, uma igreja reformada, uma igreja com reformas. Então, que Deus nos abençoe, né, para que possamos compreender o que ele quer nos dizer aqui e seguir o exemplo bíblico dessas pessoas que lutaram com tanta veemência ao lado do Senhor Jesus. Agora estamos aí abertos para as perguntas, os comentários, hora que vocês podem participar. Ninguém levantou a mão, eu estou até cansado de tanto falar, né? A Josineide já tem aqui. Josineide, fale, querida. Boa noite. Boa noite. Para ver. É uma curiosidade aqui, na página 75, aí Sim. fala que assim, na 75. Aí fala, tem um parágrafo aqui que fala de sua Pátimos de pedra, continuou a proclamar o evangelho por quase um ano. Onde que é, Josineide? Onde que é? Qual é o parágrafo? Segurança. É quando Lutero é levado para o castelo. Tá, achei, né? Aqui. Achou? Aí diz assim, de sua Pátimos de pedra, continuou a proclamar o evangelho por quase um ano e a repreender os erros de sua era. Deus havia retirado seu servo do palco da vida pública. No isolamento tranquilo de seu retiro montanhoso, Lutero foi privado de todo apoio terreno, excluído dos louvores humanos. Aí a minha pergunta é, depois disso ele não apareceu mais? Ele morreu lá nesse castelo mesmo? Não, ele sai de lá, ele faz a tradução da Bíblia, ele faz a tradução da Bíblia ali para o alemão, e de lá ele sai ainda, volta à Alemanha, ele morre lá na Alemanha. Ele morre porque aqui não fala mais nada? Porque ela aqui, ela sintetiza muito. Se você pegar esse aqui que é maior, você pode ter um comentário bem mais extenso, né? E também os outros aqui. Então ele sai dali, o Frederico da Saxônia fica com ele lá mais de um ano, porque toda a autoridade católica quer prendê-lo para matá-lo, né? É ali onde ele se livra da morte, Josineide. Ele fica naquele castelo, traduz a Bíblia, ele mesmo vai depois enviar a Bíblia lá para o povo alemão, para que eles tenham a Bíblia, e ele morre lá na Alemanha. Ele não veio. Ele morre de morte assim, natural, de velhice mesmo, aos 60 e poucos anos. Né? Deus protegeu de forma tal Lutero que os outros antes dele morreram na fogueira. Mas Deus protegeu de tal forma que ele teve uma morte normal, né, ao longo do tempo. Entendeu? Certo, ele sai daquele castelo lá. A minha curiosidade era essa, se ele tinha saído, se ele chegou a sair. Aí sim. Obrigada, professor. Nada, querido. Alguém mais, gente? Vamos falar, minha gente. Vamos falar aí. Quem quer falar? Cadê o Ivo? Fala, Hermínio. É Paulo. É o seguinte, eu acho interessante você expôs aí, porque Lutero, de fato, teve um fim assim que ninguém esperava, né? Porque pelo passar por João Russo... Exato, o fim que esperava era a fogueira, né? Esperava fogueira. Aliás, inclusive, tinha o pessoal, o clero em geral, estava em buscas que é desejoso isso aí, né? E ele, corajosamente e de forma muito sábia, conseguiu trazer alguém que ele se defender, porque eu não sei como é que o Papa realmente não conseguiu, o papado, o poder romano, não conseguiu realmente queimá-lo, porque era para fazer isso mesmo de forma tremenda. Ele não tinha um homem sozinho encarar Roma e conseguir sair se sobreviver.
Lutero realmente foi uma coisa assim, houve a ação de Deus protegendo Lutero. Ação de No Deus, começo ao fim. exatamente. E no final, veja bem, o fim dele foi, ele continuou escrevendo lá, como você falou, né, protegido ali por Frederico, né, e foi, bom, até não chegou a durar os 100 anos, mas, naquela época, a morte natural era nessa faixa de 65, morreu morte natural. Essa aí. 50, 60 anos. Muito bom. Pode falar, Paulo. Paulo queria falar, Israel. Quem fale? Quem quer falar? Paulo Paixão. Fale, Paulão. Esse é o Paulão. Não ia falar nada, eu ia cobrar Ivan, que ele disse a semana passada que ninguém falasse na frente dele, que ele queria falar. E cadê ele? Vou pegar ele. Agora, mas, para brincadeira, eu não marquei o parágrafo, mas quando o Lutero diz, eu já me sinto transformado, né, antes da morte, né? Ele já se sente transformado antes da volta de Cristo para ele, né? Porque muita gente pensa que essa transformação que vamos receber na glorificação é uma transformação de caráter. Não é uma transformação de corpo corruptível para incorruptível. Isso. Nós já deveremos estar transformados durante o nosso período de santificação. Está em Filipenses 3:20 diz isso, né? Filipenses 3:20 e 21 diz que a transformação não mais iremos pecar, não mais iremos morrer. E a glorificação é termos um corpo igual ao de Cristo, né? Pronto, é isso mesmo. Mas muita gente pensa que precisa Cristo voltar para ser transformado, obter uma transformação de caráter, né? Mas o caráter é a única coisa que você leva para o céu daqui, né? Então ele tem que estar pronto, né? Exatamente, já tem que estar transformado a imagem do caráter de Deus. Já não haverá mais pranto, nem dor, nem choro, nada. Tudo está transformado. Isso. Quem está falando? Marta. Foi Marta. Pois é, o Ivan disse que, agora que eu me lembrei, que ele falou que ia falar, né? Disse que ninguém falasse na frente dele que ele ia falar. Realmente disse que ele ia ser o primeiro dessa semana. Cadê, Ivan? Deve uma coisa interessante. Mas, Israel, uma coisa interessante é que nas 95 teses de Lutero, o que as pessoas pensam, por exemplo, que ele lançou as doutrinas da igreja, e não foi isso, a questão não foi isso. Ele passou o tempo todo mostrando os interiores e as atitudes dos poderes papais eclesiásticos, né? Quer dizer, dominando a igreja dessa forma. Quer dizer, por isso que as teses deles confrontavam com Roma, com o papado, né? Mas não era questão doutrina de igreja, não é isso. Ele acabou, no final, ele até abandonando tudo isso aí e morar lá de forma isolada, por aí. Na realidade, as doutrinas ele vai estudar depois das 95 teses, né? Ele vai começar a aprofundar. As 95 teses ele vai fazer em função da viagem que ele fez a Roma e viu tanta coisa errada que já tinha um estudo da Bíblia em andamento, foi que ele fez isso. A partir dali é que ele vai explorar ainda mais profundamente, né? Mas sim, não foi doutrina. A questão dele não foi doutrinar uma igreja, não. Na realidade, depois que ele saiu, que ele deixou, que ele era ligado à igreja. Ele era ligado à igreja católica, né? A formação dele era com ele, com o papado, né? Aí depois ele abandonou tudo e aí surgiu o protestantismo, que hoje tem as infinitas igrejas protestantes, a partir dessa orientação que foi à parte, foi um movimento à parte, que essa igreja que nós chamamos de igreja protestante hoje, foi um movimento à parte, a partir de Lutero e outros, né? Que aí formaram suas doutrinas, por aí. Ô, gente, eu pergunto uma coisa, a nossa igreja é protestante, não? Sim. Protestante. Acaba sendo, Henrique, né? responde aí para a gente, Henrique. Acaba sendo. Porque tem uma dúvida muito grande. Se o protestante, quem vai ser lançado no fogo, lago e enxofre, é o protestante apostado norte-americano, né?
Tem uma diferença aí, né? Pode falar, Ridley. Ridley levantou a mão. Israel, boa noite para vocês aí. Israel, essa questão aí que você perguntou do protestante. Às vezes eu vejo, infelizmente, adventista dizendo assim, não, porque as igrejas evangélicas é como se a gente não pregasse o evangelho. A igreja evangélica, nós somos igreja. Nós pregamos o quê? A igreja evangélica. Eles falam, as igrejas evangélicas, como se a adventista não fosse protestante nem evangélico. Então, é um engano terrível. A pessoa tem que prestar atenção. Porque se a gente se a gente não é evangélico, a gente não prega o evangelho. E aí, o que a gente está fazendo? Mas eu queria comentar, era sobre, na totalidade do estudo, hoje uma pessoa, uma senhora que já estudou junto com a gente, já esteve na classe bíblica, ela está morando no interior agora, então ela está acompanhando agora a questão da guerra, e aí está despertando muitas pessoas, muita gente, aquela especulação sobre a guerra, né, isso agora, pronto, e tal. Aí ela me fez uma pergunta, e eu respondi, agora à tarde, a gente conversou um tempão, eu fiz uma resposta de uns 10 minutos para ela, mas porque é o seguinte, Lutero, ele foi entendendo o que muitos hoje a gente aprendeu errado, e muitos hoje têm uma dificuldade demais de tirar o erro de dentro, de colocar a verdade no lugar daquele engano. Porque ela estava falando assim, porque ela é adventista, tá? E ela dizendo assim, mas ela estava querendo saber, ela não estava questionando, ela estava perguntando para poder entender. Aí ela disse, porque a gente vê na igreja adventista falando que Jesus está para voltar, mas tem muita coisa para acontecer. Aí ela diz, ainda tem ainda o ecumenismo, ainda tem tal. Ela foi falando, elencando tantas coisas. Aí eu peguei, quando eu respondi para ela, eu disse o seguinte, olha, na verdade é que quando você... E é o que aconteceu na Contra-Reforma, que é quando eles fizeram aquelas questões de que, como você citou aí no estudo aí, que Lutero, no tempo de Lutero, ele sabia quem que era a besta, quem que era o poder, né, da besta, que era o poder papal, ele sabia tudo isso e foi citado isso. Mas na Contra-Reforma, depois da morte de Lutero, e veio a Contra-Reforma que você fala aí, eles começaram a colocar coisas futuristas. Esse ensino que tem hoje, uma linha de ensinos que tem, de futuro, vai acontecer, o anticristo vai aparecer, vai ser lá na frente, jogou isso à frente, isso é chamado, quando o estudante vê, é o tal de livros bomba-relógio, que é aquelas que vão explodir lá na frente. Na época, esses livros que foram escritos da Contra-Reforma, eles não tinham efeito nenhum, porque todo mundo sabia, não, a besta é o papado, é a besta do Apocalipse e tal, todo mundo sabia daquele poder tudo. Mas esses livros foram escritos, os futuristas, que jogando tudo para o futuro, na época não fez efeito, mas no futuro, ele está tendo o efeito hoje que nós temos aí. Muitas linhas teológicas, muitas igrejas, a maioria das igrejas, acreditam naquele negócio da última semana não foi cumprida ainda, dos 70 anos, das 70 semanas de Israel, que vai cumprir ainda, que vai ser do anticristo. Aí começa a jogar aquele negócio de que o anticristo vai aparecer, tem aquele negócio de vai ter um grande período de tribulação, vai ser 3 anos e meio antes, aí começa aquela confusão toda de antes, pré-milênio, depois do milênio, e tudo é confusão de escritos que foram feitos na Contra-Reforma, porque todo mundo sabia antes. A questão do arrebatamento secreto, que é coisa bem depois, na época de Lutero, ninguém falava de arrebatamento secreto, a Bíblia nunca deixou isso. Então, aí, resumindo, eu disse para ela, olha, anticristo, 1 João 4, ele já fala que o anticristo, que é tudo aquilo que é contrário a Cristo, já está no nosso meio. Aquilo que muita gente está pensando que ele vem, já está aqui no mundo. Então, as pessoas estão esperando um anticristo, uma pessoa, e é um engano terrível, que é um sistema. Tudo que é contrário a Cristo é anticristo. Então, fica todo mundo olhando agora vai aparecer o anticristo. O espírito anticristo já está lá do tempo de João. João escreveu isso lá em 1 João, no capítulo 4. E aí ela falou assim, o ecumenismo. O ecumenismo já existe há quanto tempo? Eu desde menino, eu vejo falar da LBV. A LBV, quem conhece a LBV, vai lá, é um lugar ecumênico, onde tem todo mundo, qualquer religião pode ir para lá, reunir.
Então, o ecumenismo já está há muito tempo, então não vai acontecer, isso já está acontecendo há muito tempo. Então, os sinais da volta de Jesus, a guerra, essa guerra isolada que está tendo aí, não é não, mas ela faz parte de um conjunto de coisas que estão acontecendo, que como a gente pode dizer, como o Araldo Rei diz, estamos ouvindo o passo de um Deus que se aproxima. Então, aí eu digo, a brevidade da volta de Jesus é tão próxima, por quê? Porque quando nós olhamos as 3 mensagens, as últimas 3 mensagens ao mundo, a primeira mensagem foi começada a pregar em 1844, já tem mais de 100 anos. E essas mensagens são cumulativas, a segunda e a terceira, então nós estamos, pelas mensagens bíblicas, pela última advertência de Deus ao mundo, nós estamos vendo a proximidade de Cristo. Porque todas as coisas que a gente está achando que vai acontecer, já aconteceu. Tem muitas pessoas que não sabem, que não entendem sobre a queda das estrelas, do dia escuro, que já aconteceu em 1833. E aí tem pessoa que acha que isso vai acontecer, que está no Apocalipse, que não vai acontecer. Eles pegam o Apocalipse da agora como se a coisa fosse acontecer no futuro, coisa que já aconteceu há muito tempo atrás. Então, a falta de estudar o estudo historicista, para poder você olhar as aberturas dos selos, que tudo já aconteceu, são eventos que acontecem, que é aquilo como o terremoto de Lisboa, nós sabemos tudo isso. Então, é isso que falta para as pessoas, porque está muita gente esperando Jesus daqui de 100 anos, porque ainda vai acontecendo. Aí eu disse para ela assim, olha, as pragas, a Bíblia diz lá em Apocalipse que as pragas, a besta receberá o julgamento e as pragas em um dia. Em um só dia receberá as pragas. Aí quando você pega dia profético, é um mês, um ano. Tem um dia, tem um mês, tem um ano. Então, quando você pega esse profético, as pragas não vai ficar caindo muito tempo, não. Elas são cumulativas. Depois do fechamento da porta da graça, vem a primeira, a segunda continua caindo a primeira. Então, isso é questão de rápida, não é lento. Mas ficam com aquela ideia, e é muito ensinado aquela ideia de, aí quando aparecer o anticristo, quando vier a grande tribulação, aí as pessoas ficam pensando nisso tudo jogado no futuro e não percebem que tudo está acontecendo agora. Nós estamos vendo essa guerra ela faz parte de um conjunto de coisas que vai aparecer agora os da paz. E a Bíblia diz bem claro, e quando disserem paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Então, para que haja paz, tem que haver esse movimento que está acontecendo, para aparecer alguém para levar a paz para aquele ali. Se vocês não... Olha, eu estou vendo desde sábado à noite, essa questão da guerra. Eu não vi, até agora, nenhum pronunciamento do Papa. Falou nada até agora. Nem condenando, nem descondenando. Não vi nada, que ele sempre está presente. Por quê? Estão deixando que seja clamado. Que aí vai aparecer uma das vozes, ele é uma das vozes que vai aparecer para poder trazer a paz. E aí, junto com esse pacote que já está aí, que ele está batendo muito sobre a ecologia, junto com esse pacote vamos trazer a paz, não só entre os povos, mas também para os trabalhadores, para a natureza, e aí vem aquele pacote completo, que já está pronto, só falta ser aclamado. E aí vem o decreto dominical. Então, o que a gente tem que ver é que está tudo sendo preparado para o decreto dominical. E aí nós sabemos, quando sair o decreto dominical, a única coisa que falta para vir o fim é a pregação do evangelho eterno a toda criatura. Mas eu pergunto a vocês, quem é que sabe quantas pessoas no mundo já recebeu a mensagem? E se Deus resolver fazer, ele leva a mensagem ao mundo, ele usa os instrumentos humanos em uma semana, em um dia, Deus pode fazer isso em uma semana. Não fiquei esperando, que acha, vai demorar muitos anos para o evangelho ser pregado a todo mundo. Você acha que Deus não pode fazer isso numa semana? Quando ele quiser, no momento que ele quiser? Então, a volta de Jesus está próxima. Esses estudos, quando Lutero, quando Paulo escreveu, ele falava da volta de Jesus, porque ele falava, e nós estivermos vivos, vamos ser transformados. Ele tinha a esperança da volta de Jesus, só que os fatos hoje é muito mais, os sinais são muito mais evidentes e profecias cumpridas que está próximo agora. Não demora, porque todo aquele conjunto de coisas estão acontecendo agora para formatar, para fazer tudo aquilo que foi profetizado. Então, por isso que a igreja hoje,
Eu vi até ontem uma live, a Darleide estava lá, né? Conseguiu voltar para o Brasil, está voltando, né? Está voltando, inclusive. Aí ela falando, Deus tem um propósito em todas as coisas. Ela estava até falando que, junto com a equipe que estava, tem um primo meu que está naquela equipe dela. É a única adventista que está junto com ela. São 4 pessoas. Tem 2 que não são adventistas, que estavam lá, foram lá para fazer o outro episódio lá que a Novo Tempo faz, lá em Israel, que o pastor Rodrigo fez o primeiro. Aí não fizeram, voltaram, chegaram na sexta-feira e já estava voltando hoje, não deu para fazer o que tinha que fazer. Mas ela diz que o que tem de pessoas que estão ouvindo, que estão despertando para buscar na palavra, e inclusive 2 pessoas que estavam com ela, da equipe dela, que estava lá, que não são adventistas, são profissionais da questão de documentários, ela falou que eles ficaram impressionados com o tanto de pessoas que estavam orando por eles enquanto estava lá. Ele falou assim, ele perguntou para ela assim, tem gente orando por nós, pessoas nem me conhecem, estão jejuando e orando por mim. Ela disse que aproveitou e pregou o evangelho para ele, e o testemunho das pessoas que estão orando, e ele ficou impressionado. Quer dizer, não fizeram o objetivo que tinha que fazer, mas Deus usou de outras maneiras e está pregando o evangelho. Está pregando o evangelho está sendo pregado. Agora, quantos faltam para ouvir a mensagem? Nós não sabemos. Então, quando esse evangelho do reino for pregado a toda criatura, as pessoas todas vão tomar essa decisão. Quando a Bíblia diz do anjo, do quarto anjo, né, quem iluminou toda a terra, então Deus pode fazer toda a terra ser iluminada em uma semana, em um dia. Para ele não tem nada impossível. Então, a questão é central. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Está muito próximo. Agora, nós não podemos esperar acontecer as coisas para poder, igual o Paulo falou aí, a transformação do caráter não é no céu, a transformação do caráter é aqui. A transformação para ir para o céu é só do corpo, de tudo, da glorificação. Mas se nós esperarmos vir o decreto dominical para você começar a entender sobre o sábado, você já foi selado com a marca do outro poder, sem ser o poder de Deus. Então, nós temos que olhar os sinais, mas Jesus diz, o maior sinal é, cuidais para que não vos engane. Ele diz do engano. O engano é o sinal que ele chama a atenção lá em Mateus 24. Ele fala de guerra, rumor de guerra, tudo isso aí é coisa que já acontecia na época de Jesus. A intensidade que é maior, e ele diz, cuidado para que não vos engane. Por causa dos cristos que aparecerão, esses cristos são as mensagens. São várias mensagens. Dentro da mensagem do Evangelho Eterno, as pessoas tiraram várias mensagens e estão prolongando, jogando para frente uma coisa que está próxima de acontecer, e as pessoas não estão se preparando. E acho que essa questão, igual agora, o momento que você passa esse estudo aí, nos faz reaquecer a nossa mente de buscar cada dia mais e poder pôr em dia a nossa vida, né? O nosso caráter. Amém, amém. Amém. Muito bom. Alguém mais deseja falar? Desirê, alguém mais levantou a mão? Não, por enquanto não. Muito bem, gente. Foi muito bom, viu, ter vocês aqui. A gente está se preparando, fazendo o melhor que a gente pode para trazer coisas boas para vocês. Os comentários são muito bons. E na próxima semana estaremos aí, na terça-feira. Se Deus quiser, né? Não vamos desistir. Ô, Neide, você pode orar conosco, Neide, para terminar, por gentileza? Abrir aqui. Oremos, Senhor Deus e Pai. Graças te damos, Pai, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia que se renova. Desse estudo que está sendo de grande proveito para nosso enriquecimento espiritual, para que possamos ficar atentos a tudo que está acontecendo e certos de que a tua volta está mais perto do que imaginamos. Amém. Fica conosco, dá-nos um restante de semana na tua companhia, é o que te rogamos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. 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 Desirê, você fez aí os prints? Você é minha mulher, viu? Você é minha mulher, viu? Israel, Oi, querido. Só uma observação sobre a questão da adoração a Maria, né? Que os católicos gostam muito de dizer o seguinte: peça ao filho, peça à mãe que o filho atende.
Eles dão mais importância a Maria do que a Jesus, né? Quer dizer, assim, verdade. Maria mandando, Jesus atende. Foi isso que a gente ouviu também. Pede a ela que ela vai pedir a ele para ele ir, né? Peça à mãe que o filho atende. É verdade. Bom, minha gente, uma boa noite a todos. Na próxima semana estaremos Boa aqui. noite. Não vamos deixar de ler os dois próximos capítulos, vão ser o 9 e o 10, né? Não, o 9 não. Vai ser o 10 e É o o 11. 10, é o 10 e 11. 10 e 11, tá bom? 10 A gente 11. vai estar aqui na terça-feira que vem. Um grande abraço a todos. Deus nos abençoe em seu nome. Amém. Abraço. Boa Amém, noite. amém. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus.